Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar nessa nossa série de vídeos sobre a lei das estatais, sobre a lei 13.303 de 2016, como a gente já vem tratando aí nos nossos últimos vídeos. Em especial hoje a gente vai falar de uma forma bem breve e geral da estrutura geral da lei 13.303. Como ela foi desenhada, um pouco do contexto que ela surge e do que ela trata de forma mais específica, para depois a gente poder, na continuidade dos nossos vídeos aqui, trabalhar com vocês melhor alguns conteúdos específicos que demandam um pouquinho mais de atenção. Tá bom? Então a gente vai falar hoje de aspectos gerais da construção da Lei 13.303, tá bom? Primeira coisa que é importante lembrar, a Lei 13.303 de 2016, que traz bastante regulação acerca da atividade das empresas estatais, ela vem no contexto pós-Lava Jato. Então, a legislação vem como uma espécie de, entre aspas, resposta legislativa a tudo o que aconteceu em decorrência aí das investigações da Lava Jato, especialmente tudo aquilo que aconteceu com a Petrobras. E isso é bastante relevante porque você vê que em diversos momentos, em diversas partes da legislação, melhor dizendo, ela está procurando tratar de empresas estatais do porte da Petrobras, ou seja, de empresas estatais muito grandes. As empresas estatais, por definição constitucional, são aquelas utilizadas pelo poder público para exploração também de atividades econômicas. Então, uma das formas de exploração de atividade econômica pelo poder público é por intermédio das empresas estatais. E aí basicamente as duas formas disso, a empresa pública, aquela que detém somente capital público, somente participação no capital da empresa, público, e as sociedades de economia mista que admitem participação privada, porém sempre com controle da administração pública. Então a lei das estatais vem nesse contexto e ela é possível dividir a lei das estatais em duas grandes partes, basicamente. A primeira delas, eu diria que trata da estruturação geral da empresa estatal. Ela vai trazer, então, a forma societária da empresa, ela vai trazer como funcionam os órgãos da empresa, ela vai trazer toda a parte de governança e de controles internos que a empresa estatal precisa ter, e essa vai trazer a parte principiológica. Então essa é a primeira parte da lei das estatais. E a segunda parte da lei das estatais é a parte destinada a regular as formas de contratação pelas empresas estatais. Então ela já faz uma separação até a Lei 13.303 de 2016 e até sua plena entrada em vigor em 2018. As empresas estatais contratavam na mesma forma, especialmente produtos e serviços, contratavam na mesma forma que a administração pública, por intermédio aí, de procedimentos licitatórios. Então a lei de licitações, a antiga lei 8666, agora substituída recentemente por uma lei de 2022 que vai entrar em vigor agora dia 1º de abril de 2023, regulava também as contratações de produtos e serviços pelas empresas estatais. A partir de 2016, com a lei das estatais e com a sua plena entrada em vigor em 2018, as contratações de produtos e serviços por empresas estatais passam a ser reguladas de forma específica pela legislação, pela lei das estatais, pela lei 13.303. Quais são as grandes linhas gerais dessas duas partes, tanto da primeira parte, que trata da estruturação geral da empresa, quanto da segunda parte, da parte das contratações de produtos e serviços de empresas estatais, que a gente pode destacar nessa leitura mais geral sobre a empresa, ou sobre a própria legislação. A primeira parte, ela vai tratar, então, da estruturação da empresa estatal e vai trazer alguns aspectos bem relevantes desde já. O primeiro deles, ela vai expressamente mencionar que
as empresas estatais, sejam elas as empresas públicas, sejam elas as sociedades de economia mista, têm personalidade jurídica de direito privado. Então, desde já, ela institui um regime, talvez, híbrido de regulação para as empresas estatais. Porque, não obstante elas tenham capital, participação no capital público, elas também se regulam por regras de direito privado em determinadas circunstâncias. Vou dar um exemplo em que esse regime híbrido aparece com claríssima evidência. As contratações de pessoal, né? As contratações de pessoal que ficarão vinculados diretamente com a administração das empresas estatais, elas devem acontecer precedidas de concurso público, porém, a contratação dessas pessoas se dá após aprovação do concurso público pelo regime da CLT. Então, não obstante tenha que ser admitido mediante concurso público, os empregados das empresas estatais têm as suas relações de emprego com a estatal reguladas, de uma forma geral, pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, com uma outra mudança, uma outra modificação, mas esse é o regime geral. Então, aí fica muito claro esse caráter híbrido, né, das empresas estatais. Uma segunda parte, um segundo aspecto bastante relevante para a gente comentar quando se fala nesse aspecto geral é de toda a estruturação da parte de governança das empresas estatais. E aqui também a legislação faz uma diferença, né? De dizer que algumas instâncias, algumas regras estabelecidas pela Lei 3.303, que estabelecem instâncias de governança para empresas estatais, ou regras relativas a isso, não se aplicam para as empresas estatais que tenham tido receita bruta operacional inferior a 90 milhões de reais no exercício anterior. Então a legislação procura também fazer uma separação para simplificar um pouco a administração de empresas estatais com faturamento menor, com faturamento inferior à segunda legislação. Faturamento, de uma forma geral, a gente está falando aqui de 90 milhões de reais. Tá? No demais, a empresa estatal ela vai seguir sempre a forma societária de sociedade anônima, então ela também é regida pela Lei 6404 de 1976, mas com algumas instâncias de governança. Então vai ter que ter conselho de administração, tem que ter diretoria executiva, tem que ter conselho fiscal, tem que ter práticas de controle interno. A gente vai falar um pouquinho disso num vídeo específico que a gente vai falar sobre a governança nas empresas estatais, tá bom? Quando a gente olha para a segunda parte da Lei 3.303, que é a parte relativa à contratação de produtos e serviços, acho que duas observações, dois aspectos bem relevantes cabem a gente fazer nessa observação de caráter geral, e depois, quando a gente fala disso em outros vídeos, a gente disseca um pouco melhor isso. A primeira coisa é que, diferentemente da administração pública em geral, a lei das estatais traz uma terceira espécie de contratação diferenciada das empresas estatais. Quando você pega lá a lei de licitações clássica, ela tem a contratação por licitação, mas ela traz duas hipóteses de dispensa de licitação, né, e de inexigibilidade de licitação. Então havia mais ou menos essas três espécies lá, né? O procedimento licitatório, competitivo, normal, as dispensas de uma forma geral, e os casos em que eu dispenso a licitação, e os casos em que a licitação é inexigível, não pode ser exigida. No caso das empresas estatais, há uma terceira hipótese aqui, em que a estatal não faz procedimento licitatório, que é o caso da inaplicabilidade de regimes licitatórios. Então, a lei das estatais, ela traz uma regra que permite, ou que determina, que os regimes gerais de licitação não se aplicam, as regras gerais de licitação não se aplicam. Uma delas a gente comentou até no nosso último vídeo, que é a questão da oportunidade de negócio, da qual decorrem parcerias, por exemplo. Tá? E o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês é que a legislação, ela traz bastante regramento, mas ela dá bastante liberdade para a empresa estatal estabelecer algumas regras relativas às suas contratações, permitindo que a empresa estatal, ou determinando que a empresa estatal possua um regulamento interno de licitações e contratos.
Então, a própria legislação diz o seguinte: estatal, você é livre para regular algumas questões que a legislação não vai trazer, justamente para poder te dar maior competitividade, para poder te dar um pouco mais de liberdade. Então, esses dois aspectos também, no que diz respeito às contratações, são bastante relevantes. Então, hoje, sobre esses aspectos gerais da legislação, essa divisão, né, mais ou menos aí, entre as duas partes da Lei 3.303 de alguns aspectos gerais, eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido proveitoso. A gente vai dissecar um pouco mais esses pontos mais relevantes nos nossos próximos vídeos, tá? Não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, de apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subido, de se inscrever no canal, para a gente continuar dialogando direito. Valeu, obrigadão!